Você sabe qual a importância das frutas na alimentação? A fruta é peça fundamental para uma alimentação saudável, sabia? E elas devem ser consumidas diariamente, porque nos fornecem vitaminas, minerais e diferentes fibras alimentares. Para falar um pouco sobre o assunto, eu e você vamos receber ela, que é nutricionista, a Camila Pâmela, que vem conversar conosco e tirar todas as nossas dúvidas. Camila, entra aqui em nossa salinha. Bom dia! Bom dia! Bem-vinda! Tudo bem? É a primeira vez no programa? Primeira vez no Seja a programa. primeira de tantas, pelo amor de Deus, hein? Tá vindo aonde? Taubaté. Taubaté. Obrigado, Isso. Taubaté, por nos emprestar aqui a Camila por um pouquinho aí no nosso programa, viu? Quer dizer que temos que comer fruta todo dia? Todos os dias. Faz bem. Faz muito bem para a saúde. Aqui a gente tem no nosso cenário, que depois a gente vai mostrar, muitas frutas. Tem que comer quantas por dia? Você tem que consumir uma quantidade de 400 gramas de frutas e hortaliças ao longo do dia. Tá. Com essa quantidade você já tem um excelente aporte de nutrientes que a gente precisa diariamente, tá? Mas então, assim, em torno de umas 3 frutas. por dia? Por dia. Não por vez. Não por vez. De preferência ao longo do dia, distribuindo ao longo do dia. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos. Bem-vinda. A nutricionista Camila já está aqui, gente. Vamos falar sobre isso que todo mundo gosta. Quem não gosta de frutas, minha gente? Eu sou apaixonado por frutas. Assim. Doutora, se pudesse eu comia frutas, só frutas durante o dia. Como faz bem, né? Mas o excesso também às vezes não faz tão bem, não é, Camila? Nenhum excesso faz bem. A quantidade de fruta ela tem que ser distribuída de acordo com a individualidade de cada um, porque algumas pessoas têm algumas patologias, então tem que segurar um pouquinho mais o consumo da fruta. Por exemplo, quem não pode? Não é quem não pode, todo mundo pode. Ok. Tá? É mais assim, ela tem um carboidrato dela, que é a frutose. Então, se consumida em alta quantidade, você pode estar aumentando o consumo de açúcar. Diabético também, por exemplo, também. Isso, de forma... Então, assim, o diabético, ele pode estar consumindo ao longo do dia, espaçado, e associando junto mais alguma outra fonte de fibra, porque... Pelo carboidrato, a frutose, você associando junto uma fonte de fibra, ele tende a reduzir um pouco essa transformação na glicose sanguínea. Entendi. Tá? Camila, o nosso país é maravilhoso, nós temos aqui um país tropical, onde se plantando tudo dá, né? E a natureza é tão maravilhosa que nos oferece. Aqui nós temos abacaxi, nós temos kiwi, nós temos mamão, nós temos aqui também maracujá, banana, uva, limão, laranja, pêssego, ameixas, frutas vermelhas. Olha, isso é um mínimo. Tem a acerola por lá também. Olha quanta coisa bonita que tá. É de dar água na boca. Você que está em casa agora preparando o seu alimento, meu Deus do céu. Por exemplo, tem muita gente que tem o costume, Camila, você vai almoçar, comer o seu arrozinho com feijãozinho, enfim, e depois posso acrescentar uma fruta como sobremesa? Pode. Deve até, por quê? A fruta, principalmente as frutas cítricas, limão, laranja, abacaxi, elas ajudam na absorção do ferro dos vegetais. Então vai ser benéfico, além de ajudar também na digestão. Entendi. Também evita o consumo de doce, né? Porque é um docinho. A fruta sempre, então, após o almoço... Né? Ou seja, isso, após o almoço ela é muito bem-vinda. Agora, Camila, explica para nós de vez por todas, ou seja, é melhor... Por exemplo, eu tenho aqui a laranja, eu tenho o mamão, o maracujá. É melhor fazer o suco dessas frutas ou pegar a laranja, descascar e comer ali até com o bagaço, etc. Enfim. O melhor é a fruta íntegra. Por quê? Com a fruta íntegra você aproveita todo o nutriente que ela pode te oferecer. Principalmente as fibras. Quando você transforma em suco, se você coar, ainda ela perde um pouquinho mais de fibra. Agora, se você ainda deixar esse bagacinho da laranja, você vai estar consumindo a fibra junto. Porém, a caloria aumenta. Entendi. Então, por isso que é importante manter a alimentação da fruta íntegra e distribuída ao longo do dia, para não consumir tudo numa só vez, para consumir o excesso de açúcar numa única vez. Tá, então eu posso comer uma fruta, uma porção de frutas depois do almoço, durante o dia eu distribuo o resto, é isso? Isso. Colocar nos lanchinhos intermediários seria uma boa opção para estar colocando as frutas. Agora, qual dessas frutas aqui, é claro, toda fruta é fantástica, enfim, qual aquela assim que de repente assim, ó, pode faltar todas, menos esta, ou menos estas em casa, diariamente, assim? Tá, bom, cada uma tem sua funçãozinha ali. Então, o que é importante? Ir variando.
Cada dia um tipo de fruta e de preferência da época, porque ela tem mais nutrientes, tá? Também o preço é mais acessível e distribuindo cada dia um tipo de fruta e também ao longo do dia, você vai ter esse aporte de nutriente, que é o que a gente precisa diariamente. Okay. Por que criança ela tem assim uma resistência maior, prefere aí o suco de caixinha, enfim, e tem uma resistência de comer a fruta? Ou seja, o que o pai e a mãe poderiam fazer assim para incentivar, que criatividade poderiam fazer para incentivar o seu filho pequeno aí a comer frutas e legumes e principalmente a fruta, Pamela? Desde o início, quando for ofertar a quantidade, ofertar a fruta para a criança, não oferecer em forma de suco, principalmente de caixinha, pela quantidade de açúcares, conservantes e uma quantidade muito baixa ali do suco mesmo da fruta. Então, já oferecer a própria fruta para a criança. Assim ela vai se habituando e quando chegar numa fase mais para frente, ela vai estar consumindo a fruta, não vai ter a necessidade. Mas é uma luta, né? É uma luta, né? Principalmente se a criança já consome ali o suco, até mesmo às vezes de fruta, mas de caixinha principalmente. Para fazer essa troca é um pouquinho mais difícil, mas aí oferecendo de algumas formas diversificadas. Usar a criatividade. Isso, colocar um pratinho, fazer uma carinha bonitinha. Exato. Tem várias formas, né? Tem que conquistar as crianças com frutas. Tem, porque ela é muito importante, né? Camila, por exemplo, eu tenho um prato aí de frutas, né? Um pote de frutas, etc. Lá está lá a minha travessa. Poxa vida, eu vou viajar, eu posso colocar na geladeira, eu tenho que conservar a fruta na geladeira? Ou é melhor deixar a fruta assim na mesa, na fruteira, em casa? O que é melhor, geladeira ou ao natural aí? Tá, as frutas no natural, elas são melhores. Dependendo de alguma fruta, pode até colocar na geladeira para consumir geladinha, não tem problema. E no caso, assim, se for para congelar a fruta, para não perder, para estar utilizando de algumas outras formas, pode estar congelando também. Ela perde um pouquinho a propriedade, ela perde um pouquinho da água dela, mas ainda assim mantém muito nutriente. Então, de repente tem uma safra boa, já compra uma quantidade boa de fruta e congela para ter ali. Mas ela pode ser consumida tanto geladinha quanto no natural que... A pessoa pode descascar, por exemplo, assim, e fatiar a fruta e guardar num congelador fatiadinha, ou é melhor deixar com a casca? Se quiser colocar na geladeira, mas deixa com a casca. Então, tem algumas frutas que a partir do momento que você corta, né, ela já começa a ter uma ação ali, ela começa a oxidar. Então ela vai ficar pretinha, ela vai mudar. É o caso ali. Da maçã, né? Cortou, esperou um pouquinho e já fica. Isso. É um processo de oxidação, é isso? É um processo de oxidação. É uma proteção que ela tem? É a proteção, assim como a banana também. Okay. Então, o problema é esse, ela vai oxidar, mas também não tem problema. E quando, de repente, tem gente assim, doutor, pega um pêssego aqui, tá bonitinho, tá inteiro, mas de repente tá lá na fruteira, o pêssego é bonito, tá lindo, mas só uma partezinha tá aparecendo assim que tá estragando. Aí a pessoa vai lá, descasca tudo, tira aquela partezinha, ou tem que jogar o pêssego fora inteiro? Então, o problema de quando aparece aquela partezinha ali em cima é porque embaixo já tem também. Entendi. Tá? Então, o ideal é, quando for comprar, já evitar comprar ela batidinha ou ela com aspecto de algum tipo de micro-organismo, para não ter esse problema, porque às vezes pode sim retirar essa partinha, tentar tirar uma parte um pouquinho maior, mas mesmo assim ainda esse micro-organismo pode estar dentro da fruta e você não vai enxergar. O nosso corpo precisa de fruta. Tem vários, assim, vitaminas, proteínas, enfim. A fruta oferece tudo isso, né, Camila? Sim, oferece. Oferece muita fibra, muita água. Então, ela é riquíssima. O consumo dela deve ser feito todos os dias e variando um pouquinho aí a cada fruta. O que não pode faltar em casa é uma fruteira lá com varias frutas, mas tem que consumir. Tem que ter em casa e tem que consumir, não pode deixar perder. Então, tudo que é em excesso pode sim ser prejudicial, tá? Distribuindo a fruta ao longo do dia na quantidade adequada não faz mal nenhum. O problema, os excessos sim podem ser danosos, tá? Mas isso é para qualquer alimento, independente se é fruta ou qualquer outro alimento. A gente tem que ter consciência da frutose, né? O açúcar da fruta também, para quem tem diabetes ou propensão aí a diabetes, tem que ter um cuidado maior. Então, qualquer fruta pode ser consumida por quem tem diabetes.
é como você consome essas frutas, tá? Então, assim, para reduzir um pouquinho esse índice glicêmico das frutas, você pode estar associando fontes de fibra, como aveia, entre outras fibras, chia, linhaça, e também pode estar ou associando a uma outra fonte de gordura, castanhas, uma pasta de amendoim. Então é a forma como você consome essa fruta, tá? É verdade que o caqui, por exemplo, tem algumas frutas que são muito doces, assim, eu lembro que o caqui, a própria uva também tem que comer por quantidade moderada, porque essas frutas realmente têm bastante açúcar, Camila? Sim, elas têm bastante açúcar, tá? Mas ela também tem muita fibra, Entendi. o que ajuda ali já também na absorção aí desse açúcar. Então, na quantidade moderada, não tem problema. Okay. E aí, a imunidade, sistema imunológico? Sim, com certeza tem muita influência no sistema imune. Principalmente as frutas que têm vitamina C, o ácido cítrico. Vai ajudar bastante no nosso sistema imune, assim como pela hidratação. A água também ali vai estar ajudando. Ô Camila, eu vi muita gente falando assim, por exemplo, assim, no tempo está baixando a temperatura, tomar um copo de água com limão todo santo dia faz bem? A água vai ajudar a hidratar. Tá. O limão, ele é fonte de vitamina C. Então, assim, vai ajudar. Não é que ele vai ser um remédio, Entendi. Mas ele ajuda sim pela fonte da vitamina C e hidratando sempre, né? Ok. Tem gente que faz aqui, ia continuar. E ele também ele é antioxidante, então ele entendi. previne algumas doenças, tá? Tem gente assim que gosta de tomar um limão todo dia, de pegar o suco do limão todo dia, a dieta do limão, isso pode exagerar, não pode? Não, dieta do limão não pode fazer. Não. Legal. A gente tem que ter uma boa distribuição mesmo ali ao longo do dia. Okay. Mas incluir o limão nas folhas, fazer um suquinho ali, uma água com limão, mas também sem adoçar. Cuidado com açúcar, né? Isso, não pode adoçar. Elas ajudam muito na prevenção de doenças. Elas têm muito antioxidante que ajuda já na prevenção contra os radicais livres. Então, previne doença, é anti-inflamatória. Ela mesma já vai prevenir as doenças, não ela vai causar uma doença, exceto pelo consumo em excesso, mas senão ela previne as doenças sim.